Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bem diferente que eu nunca tinha feito até hoje, mas eu achei que por conta de muitos acontecimentos, muitas coisas que a gente tem visto na internet e que estão acontecendo no mundo, eu achei que era minha responsabilidade também postar um vídeo desse tipo aqui no canal. Pelo título do vídeo vocês já devem ter uma ideia, né, do que se trata. Eu queria fazer um vídeo com indicações de leituras negras, né, ou escritas ou protagonizadas por pessoas negras, porque eu sinto assim que a gente vive em uma sociedade que é muito racista, isso é uma coisa que todo mundo sabe, e é uma coisa às vezes assim que não é nem proposital, né, é uma coisa que muitas pessoas replicam atitudes racistas e preconceituosas no dia a dia sem nem perceber. É uma coisa que está tão intrínseca na nossa sociedade, parece algo assim tão, né, que a maioria das pessoas foi criada com isso, que realmente é uma coisa muito complicada, porque muitas pessoas têm isso sem nem sequer perceber que elas têm isso, sabe? E eu me incluo nessa lista, né, de pessoas que, assim, eu tô tentando aprender todos os dias, sempre que possível. Eu convivo com muitas pessoas que são negras, principalmente na faculdade. Então, eu tenho tentado aprender, eu tenho tentado melhorar e eu acho que isso é o importante, é a gente tentar, a gente querer aprender, querer saber mais e tudo mais para tentar não replicar mais esse tipo de atitude racista. Então, como isso é uma coisa que entrou bastante em pauta nos últimos tempos, eu achei que seria legal trazer um vídeo aqui com indicações de livros negros para vocês. Como eu disse, tanto escritos quanto protagonizados por pessoas negras. Que eu acho que livros são sempre uma boa forma da gente aprender, é uma forma gostosa e interessante da gente trazer novos conhecimentos pro nosso dia a dia, né, pra nossa vida no geral. Eu fiz uma listinha, separei 10 livros para compartilhar aqui para vocês hoje. Tem alguns que eu tô muito ansiosa para ler, tem uns assim que já estavam na minha lista de leitura faz tempo, então eu quero ver se agora eu realmente leio eles. Tem alguns que eu não conhecia e fiquei muito interessada também. Eu também achei curioso comentar com vocês que das 10 pessoas que eu tenho aqui, os 10 autores, 9 deles são negros, então tem apenas uma mulher que é branca, mas ela escreveu um clássico, então achei que seria interessante botar ele aqui na lista. E outra curiosidade é que dessas 10 pessoas, 9 são autoras mulheres, então a gente também tem uma representatividade feminina aqui nesse vídeo. Mas vamos lá então, porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo, então eu não quero ficar me delongando. O primeiro livro que eu selecionei aqui é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é da Maya Angelou. Eu vou ler aqui pra vocês mais ou menos a sinopse, a ideia, porque eu não quero falar coisas erradas, tá? Racismo, abuso, libertação. A vida de Marguerite Ann Johnson foi marcada por essas 3 palavras. A garota negra, criada no sul por sua avó paterna, carregou consigo um enorme fardo que foi aliviado apenas pela literatura e por tudo aquilo que ela pôde lhe trazer. Conforto através das palavras. Com uma escrita poética e poderosa, a obra toca, emociona e transforma profundamente o espírito e o pensamento de quem a lê. Esse livro, então, eu achei que tinha uma sinopse bem legal e ele parece aquele tipo de livro que realmente faz a gente pensar. O segundo livro é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Mulheres, Raça e Classe traça um poderoso panorama histórico e crítico das imbricações entre a luta anticapitalista, a luta feminista, a luta antirracista e a luta anti-escravagista, passando pelos dilemas contemporâneos da mulher. O livro é considerado um clássico sobre a interseccionalidade de gênero, raça e classe. Achei esse livro interessante porque, além de falar sobre racismo, ele também fala sobre feminismo e sobre feminismo negro, eu imagino. Então, achei bem interessante, é um livro que já está na minha lista. O terceiro livro é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. A Star aprendeu com os pais dela, ainda muito nova, como uma pessoa negra deve se comportar na frente de um policial. Não faça movimentos bruscos, deixe sempre as mãos à mostra, só fale quando te perguntarem algo, seja obediente. Quando ela e seu amigo Khalil são parados por uma viatura, tudo que Star espera é que Khalil também conheça essas regras. Um movimento errado, uma suposição e os tiros disparam. De repente, o amigo de infância da garota está no chão, coberto de sangue, morto. Em luta e indignada com a injustiça tão explícita que presenciou e vivendo em 2 realidades tão distintas, porque ela estuda numa escola para ricos durante o dia, mas ela mora num bairro periférico e negro, ela precisa descobrir a sua voz. Ela precisa decidir o que fazer
com o triste poder que recebeu ao ser a única testemunha de um crime que pode ter um desfecho tão injusto como seu início. Andy Thomas, numa narrativa muito dinâmica, divertida, mas ainda assim direta e firme, fala de um racismo de uma forma nova para jovens leitores. Este é um livro que não se pode ignorar. Eu achei esse interessante justamente por isso que ele fala que é para jovens leitores, então eu acho que deve ser um livro um pouco mais tranquilo, digamos assim, para adolescentes lerem e iniciando nesse tema, né? O quarto livro que eu selecionei é O Sol é para Todos, da Harper Lee, e essa é a autora branca que eu falei para vocês, mas como vocês já devem ter ouvido falar, esse é um livro muito famoso no mundo inteiro. Ele vai contar a história de duas crianças que moram no sul dos Estados Unidos durante os anos 30. Essas crianças são um irmão e uma irmã, e eles testemunham a ignorância e o preconceito na cidade deles todos os dias. E o pai deles é um advogado, e ele ficou encarregado de defender um homem negro, que foi acusado de estuprar uma jovem branca. Mas não é só nessa acusação e no julgamento que os irmãos percebem o racismo do pequeno município do Alabama onde eles moram. Nos 3 anos em que se passa a narrativa, eles se deparam com diversas situações em que negros e brancos se confrontam. Nos episódios vividos ao lado de personagens cativantes, aprendem e ensinam sobre a empatia, a tolerância, o respeito ao próximo e a necessidade de se estar sempre aberto a novas ideias e perspectivas. O quinto livro que eu trouxe para a seleção é Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates. Ele é um jornalista, esse aqui é o único homem autor que eu selecionei aqui para a lista, e ele é um jornalista norte-americano. Em 2014, quando o movimento Black Lives Matter ganhou forças nos Estados Unidos após o assassinato de 2 jovens por policiais, o autor escreveu uma carta ao filho adolescente sobre o lugar do negro na sociedade. Nesse livro ele vai compartilhar uma série de experiências reveladoras e questionamentos sobre o que significa ser negro nos Estados Unidos. Articulando o contexto histórico e preocupações de um pai por um filho, ele mostra como a sombra da escravidão ainda está presente em diferentes modos de segregação. Esse é um outro livro, então, que é não ficção, né, que eu trouxe aqui para a lista. O sexto livro é O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, e ele vai contar a história de uma filha de pais pobres e negros que encontra uma rejeição em todos os ambientes que ela frequenta. Em 1940, época no qual o padrão de beleza é o oposto daquele que a menina ostenta, ela sonha em um desejo de redenção social ter olhos azuis. Então esse livro ele vai contar a história dessa menina, né, que acaba sucumbindo às consequências da opressão racial. Esse aqui é o primeiro livro, o primeiro romance dessa autora, Toni Morrison, e ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura. E foi por isso principalmente que eu decidi trazer esse livro, porque eu achei algo assim incrível. O sétimo livro que eu tenho aqui é O Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. E esse aqui eu acho que devia ser meio que o ponto base para todas as pessoas que querem aprender e entender mais, sabe? Porque ele realmente, como diz o nome, é um manualzinho sobre como não ser racista e ser antirracista, né? E ele é um manual, né, que trata de temas como racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. São 10 capítulos curtos e contundentes, e nele a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Eu já comprei esse livro, ele já tá ali no meu Kindle, eu já li a introdução e fiquei muito interessada. Ele é bem curtinho mesmo, acho que assim, dá pra ler em 1-2 dias tranquilo, ele é bem rapidinho de ler. O oitavo livro da lista é Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Acho que é assim, eu realmente não sei, é um nome bem complexo, mas é isso aí. Enquanto Ifemelu e Obinze vivem o idílio do primeiro amor, a Nigéria enfrenta tempos sombrios sob um governo militar. Em busca de alternativas, a jovem Ifemelu muda-se para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que se destaca no meio acadêmico, ela depara pela primeira vez com a questão racial e com as agruras da vida de migrante, mulher e negra. 15 anos mais tarde, quando ela volta para a Nigéria, terá de encontrar seu lugar num país muito diferente do que deixou. Principal autora nigeriana de sua geração, Chimamanda parte de uma história de amor para debater questões prementes e universais como imigração, preconceito racial e desigualdade de gênero. Bem-humorado, sagaz e implacável, Americana é, além de seu romance mais arrebatador, um épico contemporâneo.
Essa autora tem vários outros livros também que não são tão direcionados a isso, mas livros feministas e tal, são todos muito interessantes, assim, todos eles parecem maravilhosos de ler. Então também, se você já leu esse, recomendo dar uma olhada nos outros dela, que também parecem muito bons. O 9º livro que eu tenho aqui é Vozes Negras, e esse é meio que um compilado, né? É um livro de contos escrito por várias mulheres negras e brasileiras. Então diz aqui, um grito de liberdade de mulheres duplamente silenciadas pelo gênero e pela cor, que reivindicam seu protagonismo e ampliam suas vozes pela escrita. Então são 4 contos de ficção e as autoras que escreveram todos eles são Amanda Condazzi, Flor, Priscila, Isa Souza, Maria Ferreira e Pétala Souza. E o último livro é um livro infantil, porque eu acho que é importante também ter isso, sabe? É começar desde pequeno, é dar para o seu filho, para sua filha, seja negro ou branco. Eu acho que é bem interessante esse tipo de livro que tem protagonismo de pessoas negras também, né? Para crianças, no caso. O livro que eu selecionei é Sui, da Lupita Nyong'o, que é aquela atriz famosa. Na verdade, assim, eu achei muitos livros infantis, muitos mesmo. Eu tive que selecionar esse porque eu achei que ele parecia fofinho. Esse aqui vai contar a história de uma menina, que ela é a mais escura de todos da família dela. Ela é mais escura que todos da escola dela também. A Sui só queria ser bonita e cheia de luz como sua mãe e sua irmã. Quando ela menos esperava, uma jornada mágica no céu da noite abriu seus olhos e fez com que tudo mudasse. Então é isso, esses são os livros que eu selecionei. Eu não li nenhum deles até agora, então por isso que foi um vídeo mais assim, eu estou informando, lendo sinopse, eu não fiz nenhum comentário assim específico, justamente porque eu não li nenhum deles ainda, então eu não posso dar minha opinião sobre, mas eu selecionei todos os livros que eu li a sinopse e eu achei que seriam legais, que eu tive interesse de ler também. E é isso, eu peço que se você tiver outras sugestões, eu tenho certeza que vocês vão ter, deixem aqui nos comentários também, porque aí todo mundo que assiste esse vídeo pode dar uma olhada nos comentários e já vai pegando cada vez mais dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!